Martina foi aprovada em 4 universidades federais em medicina e eu sei que muita gente fica curiosa para saber como era a rotina, se a pessoa só estudava, e ela vai contar um pouquinho dessa rotina para a gente. Primeiro, conta onde você foi aprovada e onde você está hoje. Eu fui aprovada em medicina na UFSJ, no campus São João del Rei, na UFSC, em Santa Catarina, na UFJF, de Juiz de Fora, e na UFMG. E hoje eu faço medicina na UFMG. Na UFJF você já ia fazer, já estava com tudo pronto, e aí depois fez um outro Enem para a UFMG. Isso. E aí eu sei que muita gente fica curioso, né? E tem muita coisa, cada um né, vai ter uma rotina, mas como era a sua rotina? O que foi importante para a sua aprovação? Então, para mim foi muito importante ter uma rotina bem estruturada, assim, de estudos. Então, ter programado o que eu ia fazer, ter simulados, e eu vou contar mais ou menos como que era, assim, no geral. Eu comecei a estudar fazendo cursinho presencial, então eu ia todos os dias pro cursinho. Acabava que gastava bastante tempo, assim, com deslocamento. Tipo, no total, devia dar quase umas 3 horas por dia só com deslocamento, só para sair da minha casa pro cursinho, depois para voltar. E aí eu tinha aula de manhã, às vezes aula à tarde, e eu estudava quando dava tempo ali na parte da tarde, mas acabava que eu perdia muito tempo. Nem é tão longe, né? Mas acaba que o trânsito era muito grande nesse horário, né? Exatamente, tipo 6h30, assim, o horário de voltar, demorava 1h30, um lugar que normalmente era tipo 20 minutos da minha casa. Mas aí acabava que isso me atrapalhava um pouco, mas aí começou a pandemia, no ano que eu estava estudando, e assim, acabou que, por um lado, me ajudou nesse sentido de tempo. Comecei a estudar em casa, meu cursinho virou presencial por online, e aí eu parei de gastar esse tempo com deslocamento e eu consegui cuidar um pouco mais da minha rotina, consegui dormir melhor, consegui colocar atividade física, coisa que antes, assim, era impossível com o tempo que eu tinha. Chegava em casa tarde, tinha que acordar cedo e não dava tempo. Então, isso acabou melhorando. E aí, minha rotina era basicamente acordar às 6h30, e aí, 7 horas eu começava a estudar, e eu estudava até 11h30. Geralmente, a parte da manhã, eu via mais aulas, ficava mais na teoria, ia vendo o que ia estar precisando e acompanhando um pouco os assuntos do cursinho. E aí, à tarde, eu estudava geralmente... Você almoçava? Eu almoçava. Almoçava em casa? Almoçava em casa mesmo. Eu costumava dar um cochilo depois do almoço, então eu tinha ali de meio-dia até as 2, de intervalo, assim, né? Então eu almoçava, depois de 1h30 até as 2, geralmente eu dava uma leve dormida, rapidinho ali, que me ajudava a ficar bem pro resto do dia. A neurociência ajuda a consolidar o que você estudou de manhã. Era muito bom, assim, ficar nesse tempo, né? Não dá pra dormir muito tempo, que acorda pior. Mas umas meia hora ali era bom. E aí eu voltava a estudar às 2. Eu gostava bem de ter os horários certos. Eu acho que em casa, às vezes, tem essa dificuldade de voltar para os estudos, de ter horário, assim, como não tem horário de aula, era difícil. Então, eu coloquei bem firme assim, na minha cabeça que era 7 até as 11h30 e de 2 até mais ou menos 5h30, 6. Tá? Por exemplo, se 2, que eu vejo muito assim, aí você olhou 2h03, não, você estudava ou você esperava 2h15? Estudava, assim, de 2. Quanto mais perto, melhor. Assim, eu tentava manter esse horário para não. Tem gente que adia, né, para 2h15. Não, mas o ideal era começar ali no horário certo, para poder terminar no horário certo também. E aí, então, à tarde, eu gostava de fazer as questões, de ver os assuntos que eu tinha estudado, fazer revisão também. Revisão eu consegui colocar desde o começo do ano, foi muito bom, porque antes eu não conseguia revisar. E aí deu certo colocar desde o início do ano, então eu tinha um momento todos os dias para revisão. Geralmente era no começo do dia e no final. Geralmente no começo eu revisava meus flashcards. No começo da tarde? Não, no começo da manhã mesmo. Tipo, na hora que eu ia começar a estudar, eu revisava uns 10 flashcards. E à tarde tinha uma hora mais de revisão mesmo, de questões de revisão, de voltar nas que eu estava com dificuldade, corrigir questão errada. Tinha um momento da tarde que era para isso, e um outro que era para estudar os assuntos do dia mesmo. E aí eu tinha os dias de fazer redação, que era um dia na semana também, que eu gostava de fazer. Tinha corrigir minhas redações, corrigir as questões erradas. E era mais ou menos minha rotina que seguia era essa. Então eu parava 6. Isso era bem negociável assim, para mim também, de parar 6 horas. Eu não passava disso, porque senão atrapalhava meu sono, eu não conseguia fazer atividade física, que eu fazia sempre às 7. Então isso era bem definido assim, por mim, para não passar disso. E aí eu planejava o dia seguinte, e descansava, ficava com meus pais, era um momento mais tranquilo à noite. E aí eu voltava, assim, essa parte de online me ajudou nisso, porque eu tinha tempo para descansar, tinha tempo para ficar tranquila, para fazer outras coisas, porque acabava que gastava menos tempo com deslocamento. E aí, e o simulado? O simulado eu fazia sempre nos sábados. Como estava na pandemia também não tinha o que fazer, tipo, de sair e tudo mais, também era fazer no sábado. Talvez se fosse hoje eu faria no domingo, não sei, por causa de rotina de sair mesmo. Mas eu fazia no sábado. Todo sábado mesmo era rotina de fazer simulado. Era bem assim, difícil começar, sempre falava assim, nossa, hoje eu não quero fazer, hoje
não tô afim mesmo. Mas eu pegava e começava e o sentimento era sempre bom, né, de terminar. Então sempre valia a pena fazer no sábado, aí eu pegava a tarde do sábado, e aí domingo eu ficava mais tranquilo também, né, com a minha família, não tinha muita obrigação dos estudos, só se tivesse alguma coisa atrasada, mas aí ficava mais tranquilo no domingo e no sábado mesmo que eu pegava para fazer simulados. Tem um vídeo sobre as notas da Martina, se alguém quiser acompanhar essa evolução, de 2018 até 2021. E ele fala o seguinte, o que foi mudando no seu cronograma ao longo do ano que foi importante? Sim, tem essa parte também, que meu cronograma não foi o mesmo, né, ao longo do ano. Ele foi mudando principalmente a questão da revisão. Então, no começo, era mais matéria nova e menos revisão. E aí, à medida que eu fui chegando perto da prova, tinha mais tempo de revisão e menos tempo de matéria nova. Os simulados também, eu comecei mais ou menos... Eu comecei em fevereiro, e os simulados comecei mais ou menos em março, quando eu tinha um pouco de matéria, né, para fazer os simulados, que era meio que seguindo do meu cursinho mesmo. E acho que isso foi o que mais mudou. E a parte de corrigir questões erradas, de voltar nos erros, porque antes era mais teoria, assim, de coisa nova, e depois ficou sendo mais aprofundar em algumas partes e principalmente revisar e corrigir os erros. E, por exemplo, como você revisava? A revisão tinha essa parte que foi dos flashcards, então flashcards eram a coisa que eu mais usava para revisar todo dia. Eu revisava... Tem um vídeo no canal de como você faz flashcards? Muito bom. E eu revisava mais ou menos uns 10 por dia. Não era muito também, não. Eram uns 10 por dia, mas dava, como era todo dia, dava para revisar muitos, assim, né? No final de semana. Não tem que revisar tudo de uma vez. Eu revisava mais ou menos uns 10 por dia. Tinha as questões também, que eu acompanhava na planilha. E aí eu ia colocando o número de acertos em cada tema. E aí eu voltava nos temas de estudar com mais dificuldade. Né? Tinha a planilha, aquela que... tinha os temas que mais caiu. Agora tinha a planilha GPS. Agora já mudou. Mas tinha os temas que mais caíam e eu revisava eles também. Os que eram mais importantes, eu fazia umas 10 questões de revisão. E eu nunca fazia as questões completas do módulo. Acho que eu esqueci de falar disso também. Né? O módulo tinha, tipo assim, umas 25, 30 questões. E aí eu separava em 3 grupos. Eu separava umas 10 ou 12 para fazer quando eu estava estudando. Eu separava 5 para fazer antes da aula. Na verdade, antes, né? Antes dessas 12 eu fazia 5 antes da aula para saber como que eu estava no assunto, o que eu precisava saber, o que era mais importante para a aula, para eu conseguir focar melhor. Né? Foi uma coisa que a Rassara me ensinou que mudou minha vida, porque eu consegui ir mais direcionada. E isso no caso dela, assim, né? Que já estava que já tinha feito um terceiro ano legal e estava ali, né? Agora precisava de consolidar, mas tinha uma base já boa, assim, né? Porque eu conseguia saber quais aulas que eu estava precisando naquele momento, assim, né? E tem que ser bem individual também, né? Sim. Tipo, uma aula que eu preciso, pode ser uma aula que outra pessoa não precisa, e o contrário também. Então, por isso que eu vou fazer as questões e eu ver o que eu tinha acertado e o que eu tinha errado. Então, não era só largar as aulas, largar tudo e sair fazendo, né? Era realmente com o que eu tinha provas de que eu não estava precisando tanto daquela aula, ou provas de que eu precisava muito focar, precisava ver aquela aula com muito cuidado, porque eu precisava daquela base. Fazia 5 antes da aula? 5 antes da aula, via a aula, e aí eu fazia 12 depois, mais ou menos, de fixação. E aí eu separava o restante das questões para revisão. Então era bom que assim, já ficava separado ali, eu não tinha nem que procurar depois as questões na internet, já estava as questões separadas, que eu não tinha feito. E aí, nesse momento da revisão, com a planilha, eu conseguia ver o que eu precisava revisar. E aí eu voltava nas questões nos temas que eu tinha errado mais questões primeiro. E ia voltando, assim, aí todo dia eu colocava um bloquinho, assim, de 30 questões de revisão, e eu escolhia, tipo, 10 desse tema que eu fui mal há um tempo, 10 desse outro tema. Não tinha muito esse negócio de dia certo também, né? Que o pessoal, às vezes, quer ter, tipo, vou revisar daqui uma semana, daqui 30 dias. É impossível, né? A gente planejar o dia certinho. Então, eu planejava mais número por dia, e aí eu ia escolhendo o que tinha ali para revisar, com tranquilidade também, que não dava para revisar tudo de tudo. Excelente. Então, você dormia bem, fazia atividade física, começou a gastar menos tempo no trânsito, fazia revisão, tinha o tempo, e isso é bem, bem interessante, tinha hora de começar e hora de terminar. Tinha hora pouca gente tem. Era muito importante para mim isso, porque senão, assim, a gente fica naquela neura de querer fazer tudo, né? E se entrar no Instagram, sempre vai ter gente estudando, no horário que você tá lá mexendo no Instagram, e você acha que devia estar estudando. Então, eu defini meu horário e falei, não, esse é meu horário. Se tem alguém estudando depois, tem alguém fazendo mais, tem alguém fazendo menos, não é o que conta aqui pra mim. O meu horário tá definido e eu vou ficar dentro dele. Porque senão era muito ruim, assim, né, psicologicamente, de ficar vendo as pessoas fazendo de outro jeito e ficar se comparando e gasta muita energia, né? Era muito ruim. Então, eu decidi, falei, é isso, e vou seguir certinho. E aí, última dúvida, você colocava ali 5h30, 6 horas para terminar de estudar. Deu esse horário, mas você não tinha acabado de fazer tudo que você gostaria. Como é que era?
aí ficava para outro dia. Aí eu pegava, via o que tinha faltado, via o que era importante, e aí eu sempre tinha as minhas prioridades, 3 prioridades, então elas eram as primeiras coisas que eu fazia, para não ficar por último elas. E aí eu via o que sobrou, o que eu sei fazer, se era muito importante. Se fosse, eu tentava encaixar no dia seguinte, já planejava para colocar no dia seguinte. Se não fosse, eu via um dia, tipo no sábado ou no domingo, que eu já não tinha tanta coisa dos estudos para colocar. E às vezes eram umas coisas que ficavam de lado mesmo, que não dava tempo de fazer, nem tudo dava tempo. Então, se não era uma coisa tão importante, às vezes eu anotava para quando desse tempo, às vezes não dava tempo mesmo, e ficava sem fazer algumas coisas. Acho que priorizar um ponto importante é a hora de acabar, acabou mesmo. Eu já tive essa fase também, de não acabar, e aí sempre tem mais coisa. Nunca vai acabar, né? Tipo assim, nunca você vai falar, não, hoje eu fiz tudo que eu queria. Nunca, assim. É uma coisa que fez muita diferença para mim, foi pensar mesmo que eu estava estudando ali e eu não queria desperdiçar aquelas horas. Eu não queria que fossem horas que eu estudasse, gastasse meu tempo e não lembrasse depois. Que eu estudasse e não aprendesse de verdade. Então, tipo assim, eu prefiro estudar menos e realmente lembrar disso depois do que ficar ali horas sem dormir, que eu não lembrava, eu estava mal, eu não conseguia realmente aprender. E aí eu senti uma perda de tempo mesmo, né? Só para cumprir tabela. Queria estudar e foi falar, não, essas horas que eu estudei valeram a pena. Elas vão me acrescentar alguma coisa. Excelente. Então, muito obrigada, Martina. Se tem alguma dúvida sobre a rotina, põe aqui. E vou pedir para a Martina voltar mais vezes, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de te ouvir. E lembrando que você tem a sua jornada, faça o cronograma, pense nos seus horários. E se você gostou, curte aqui, se inscreva e comente aqui pra gente. Um beijo, pessoal!